Bom dia, meus alunos do 7º ano. Hoje a gente vai estar dando continuidade a mais uma das nossas aulas. O nosso tema de hoje é a arte da renda no Brasil e vai estar lá na página 5 do seu livro, ó, tá, gente? Mais uma vez lembrando que são as páginas do bloco do segundo bimestre, que é roxinho aqui embaixo, tá, lilás, como você queira. E hoje a gente vai estar dando continuidade a mais essa aula nossa, que vem tratar sobre o papel da mulher e do homem na arte, tá? E você pode olhar, tem imagens maravilhosas aí na sua página, né? De rendas. Então, a gente vai estar falando sobre a arte da renda no Brasil, tá? E aí começa Olê Homem Rendeiro, né? Se tratando da imagem do artista Pedro Florencio, que ele começa no início desse nosso bloco com uma imagem dele, confeccionando justamente a arte da renda. E aí tem uma musiquinha aqui que diz assim, ó, Mulher Rendeira, né? Eu vou cantar um pouquinho para vocês. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Então, é uma música do folclore nordestino, tá? Adaptação de Zé do Norte. Essa música ela é muito conhecida no Brasil inteiro. Já foi até trilha sonora de filme, né? Do filme que fala sobre Lampião, tá? E aí a gente pode ver que num filme sobre Lampião a gente está falando muito de cangaço do Nordeste. E a gente está falando muito da questão da masculinidade. Então, ali, se você já ouviu falar, já viu algum filme, já ouviu alguma história, né, sobre Lampião, eles eram justamente os cangaceiros. Então, você olha ali a arma, né, tudo relacionado muito à figura masculina. E como a própria música diz assim, a mulher rendeira ensina a fazer renda e aí o homem ensina ela a namorar. Então, já vem tratar de um papel que seria fazer renda, um papel feminino, né? E ensinar a namorar um papel masculino, tá, gente? E aí a gente vai pro nosso texto aqui na lateral, na página 5. Eu vou ler e a gente vai conversando, vai explicando. E a gente também vai precisar grifar algumas coisas, então separe aí um marca-texto ou um lápis, uma caneta, qualquer coisa que você possa estar grifando, tá bom? E aí nosso texto começa assim. A canção popular Mulher Rendeira trata da confecção de rendas, manifestação artística originalmente feminina. Originalmente, não quer dizer que ela ainda esteja assim, tá, gente? Em diversos locais do Brasil, especialmente no Nordeste e em Santa Catarina. Então, eu quero que você grife nesse momento. Trata da confecção de rendas, manifestação artística originalmente feminina. Aí você vai pular, especialmente no Nordeste e em Santa Catarina, tá? Você vai grifar isso que eu acabei de falar. Então, vamos lá. Trata da confecção de rendas, manifestação artística originalmente feminina, grife isso aí. E aí você pula um pouquinho e bota assim, especialmente, grifa, especialmente no Nordeste e em Santa Catarina, tá? Continuando. As mulheres com delicados trançados de linhas fazem peças ornamentais e de vestuários para comercializar, para vender, tá? Na produção dessas peças usam agulhas de diversos tipos e biurus, né? Uma palavra meio estranha assim da gente pronunciar, é biurus, tá? E aí você tem bem do ladinho aí a imagem de um biuro e depois a gente vai ver lá atrás também na página 6 como é esse instrumento, tá? Aí diz assim, biurus, instrumentos de madeira especiais para fazer renda. Então eu quero que você grife a palavra biurus e instrumentos de madeira especiais para fazer renda, tá? Isso aí para você não esquecer o que é um biuro, tá? Essa arte é chamada de renda de biuro ou renda de almofada, tá? Na imagem que introduz essa aula,
vemos um homem rendeiro, tá? Como eu falei, no começo do bloco, nós vemos a imagem desse homem fazendo renda, que é a mesma imagem que a gente tem agora aqui na página 5, essa imagem em preto e branco. Seu nome é Pedro Florencio, artesão que faz renda de biuro na praia do Morro Branco, em Beberibe, no Ceará. Ele aprendeu a confeccionar renda de biuro com sua mãe e faz também crochê, bordado em ponto de cruz e etc. Eu, falando agora, lembrei, não tem esse TikTok que todo mundo tá fazendo, e eu também fiz, né? Me rendi a esse aplicativo aí. E engraçado que quando eu olho os vídeos, eu pude perceber muitos homens, gente, maravilhoso. Muitos homens, eu sigo um homem que faz bolsas maravilhosas de crochê, tá? Então, são coisas que a gente olha e diz assim, meu Deus do céu, mais um homem. Assim como eu também vi um rapaz, um jovem, um menino, e ele também faz crochê, tá? Então, deixou de ser algo que apenas os homens, apenas as mulheres faziam, e passou também a ser uma atividade masculina, sem tirar, tá, gente? Porque quando a gente fala em questão de arte para homem e para mulher, vem logo a questão do gênero, a questão de dizer, então o homem não é homem, a mulher não é mulher, ou vice-versa. Não, gente, independente. Não vamos esquecer do que a nossa aula está querendo se tratar, tá? A gente não está levando aqui dizendo que se você fizer determinado tipo de arte, isso interfere no seu gênero, na sua masculinidade ou na sua feminilidade, tá, gente? Então, deixou de ser uma arte apenas feminina para ser também uma arte masculina, tá? Voltando para cá. Atualmente, em virtude da diminuição do preconceito, como eu tô falando para vocês, e também por necessidade, muitos homens passaram a fazer renda em cooperativas ou em associações de rendeiras, uma maneira de economia criativa, tá? Então, devido à própria necessidade, assim como mulheres ocuparam lugares que apenas homens ocupavam, um exemplo disso é na construção civil, né? Antes você só via homens trabalhando na construção civil e hoje você vê mulheres também trabalhando na construção civil, ocupando lugares que eram apenas de homens e da mesma forma, tá? Muitas das vezes não somente por necessidade, por se identificar mesmo com a atividade, né? A gente está falando aqui de necessidade, de repente você tem na sua família, ou a gente está falando a nível de Nordeste, a mãe faz renda, a irmã faz renda, a tia faz renda, e aí de repente tem um menino nessa família. E aí, né? Por que não fazer renda também, já que aquilo dali se torna uma geração de renda para a família, uma maneira de se manter, de suprir suas necessidades, então seria mais uma pessoa agregando a esse ganho, né? Então, não somente como necessidade, mas também como opção, por se gostar realmente da atividade. E aí a gente pode falar sobre outros digamos assim, outras vertentes, meu Deus do céu, tá vendo? A professora grava, mas a professora não pode estar voltando toda hora. Outros setores, olha aí, tinha perdido a palavra. Outros setores em que a gente encontra homens, né, também. Questão de cabeleireiros, né? E a gente está falando, mais uma vez falando, gente, tá? Sem interferir na masculinidade ou feminilidade da pessoa que está exercendo aquela função, tá? Então hoje a gente tem muito cabeleireiro, que antes não era uma atividade tão comum, né? Nós temos a questão também, deixa eu tentar me lembrar aqui, a questão salão de beleza, design de moda, né? Nós temos também muitos homens hoje em dia, tá? Também trabalhando. Engraçado que a gente não vê muito homem costurar, né? Mas eu me lembro que quando eu era pequenininha, perto da casa da minha avó, tinha um alfaiate. Então, antes era normal, era comum você ver homens costurando, sim, tá? Apesar de hoje em dia a gente estranhar que não deveria ser, por nós estarmos num outro tempo, numa
questão mais moderna, né? Mais atual, mais informatizado, onde a gente deveria estar cada vez mais diminuindo esse preconceito, e ainda existe, né? Mas a atividade do homem como costureiro, que se chamava alfaiate, é uma atividade que ela não é nova, ela é antiga. E até hoje existe esse lugar, fica numa parada de ônibus perto da casa da minha avó, e você olha lá o alfaiate. É um homem que costura e ele costura muito bem, ele costura sob medida, né? Então a sua roupa ela fica bem ajustada ao seu corpo. É diferente da gente comprar uma roupa já na loja pronta, tá? Então não é uma atividade tão nova assim, o homem na costura, né? O homem na questão da renda, na questão da arte em geral, tá, gente? E aí, a gente vai aqui para outra página, para a página 6, da nossa questão da nossa atividade, né? A gente vai ter atividade para fazer relacionada à renda, mas a gente vai fazer uma renda no papel, né? Porque sinceramente, a professora de vocês não sabe fazer nem renda, nem crochê, né? O crochê, eu só aprendi a fazer a correntinha. Quem faz crochê sabe do que eu tô falando. É apenas o começo, o início para se fazer algo de crochê. Porque como eu sou canhota, na época ninguém tinha paciência de me ensinar, né? Hoje em dia não, é comum você ouvir alguém falar assim, mas canhoto também faz, eu sei ensinar canhoto. Eu tenho alunas que sabem ensinar a gente canhota, mas eu não tive mais o interesse de aprender o crochê devido a essa dificuldade de ninguém querer me ensinar, porque o ponto é o contrário para quem é canhoto. E aí nem todo mundo tinha paciência de ensinar. Então é uma das poucas coisas que eu não faço, que eu não sei fazer. Mas eu sei fazer ponto cruz, né? O bordado em ponto cruz eu sei. Aprendi com a minha avó, ó, para você ver como a gente aprende. Geralmente esses tipos de artes, né, de artesanato, vem de família para família. Então foi minha avó me ensinou a costurar à mão. Minha avó ela me ensinava a fazer bainha, né, de calça, de roupa, de saia. Minha avó me ensinou a fazer prega na saia, que eram umas saias que a gente tinha de preguinha, e aí a minha avó me ensinou, e a minha avó me ensinou a fazer o bordado em ponto cruz, tá? Então, crochê é a única coisa que eu não sei fazer, uma das poucas, né, coisa única não, uma das poucas coisas que eu não sei fazer, e ele também tá inserido na arte da renda, tá, gente? Tá inserido nessa questão aí da arte da renda. E aí, no outro lado, aqui na página 6, a gente tem a arte da renda de Biuro, que é o que eu falei para vocês, né? Tá aqui na imagem, ó. Vocês que estão com o livro, vocês podem estar anotando. Opa! A imagem, ó. Tá aqui. Esse daqui é o biuro. Essas pecinhas aqui são os biuros, tá? E aí fica a almofada onde fica como base para que a renda ela venha a ser feita, tá? Essas rendas, elas são utilizadas em roupas, em toalhas, tá? Em toalhas de mesa, em coxas de cama. Quando alguém, se você já teve a oportunidade de viajar para o Nordeste, tem muito isso lá, muita renda, tá? Você encontra muito. Eu nunca viajei, mas minha mãe já viajou e já trouxe, né, esses materiais de lá. Então, é um local onde você encontra com muita facilidade. Não é o único, mas no Nordeste é onde se concentra mais, tá? A produção de renda no Brasil, no Nordeste, tá? E aí tá aqui dizendo, a arte da renda de Biuro. A renda de Biuro é feita sobre uma almofada, tá? Que é o rebolo. Então, você já sabe, o nome dessa almofada é rebolo. Tá aqui, ó. Tá tudo com as setazinhas explicando o que a nossa imagem é. Na qual fica apoiado o cartão, que é o pique, tá? Com o desenho da renda, demarcado por furos. Para fixar os fios no início dos trançados, são usados alfinetes, embora no Nordeste também sejam utilizados espinhos de mandacaru, que é o cacto. Então, se coloca essa almofada, tá? Chamada rebolo. No meio da almofada, onde você tá vendo a imagem aí, se coloca o desenho da renda, tá? Então, se segue um desenho. E aí, em cima do desenho, se coloca alfinetes, ou, no caso, como eles costumam usar, o espinho de mandacaru, que é o cacto, tá? Só que não é aquele cacto fininho que a gente tem geralmente em casa. Então, é como se fosse um alfinete também, tá?
o espinho por ser bem duro, bem maior a proporção dele. E aí se marca tudinho para que aquele início ele comece com o desenho. E no decorrer, ele já pega um ritmo e já continua fazendo, continua o mesmo desenho, o trançado. Tá bom, gente? Então, aqui a gente tem mais ou menos um esquema de como é feito isso, tá? E a gente tem a nossa atividade, tá? Eu gostaria muito, e tô pedindo aqui para vocês, já é uma atividade, só que tem diferença, né? A atividade escrita no livro, que a professora pede, e tem a atividade que cabe a nós nos esforçarmos também para tentarmos fazer e dessa maneira a gente agregar mais conhecimento à nossa vida. E aí, antes de eu falar aqui a atividade da página 6, eu quero deixar essa atividade para que você faça para mim. Pesquise, tá? Faça uma pesquisa sobre tipos de rendas, tá? É isso que eu quero que você faça, além da questão que está no livro. Então, não está no livro isso, e eu tô te pedindo para você fazer uma pesquisa e enviar para mim sobre tipos de renda. Então, geralmente, como eu falo, gente, pesquisa não é para você pesquisar não sei quantas páginas, não. Você pesquisa uns 3 tipos de renda, né? Fala um pouquinho sobre cada uma delas e manda para mim, tá? É uma forma da gente compartilhar o nosso conhecimento. Quando eu digo manda para mim, manda para a professora, esse momento que você manda é o momento que você tem para que você possa interagir comigo, tá? Quando eu digo assim, eu estou aqui para tirar dúvidas, né? É para que você, nesse momento, você interaja. Você, olha, professora, eu achei essa renda aqui mas eu achei que é muito difícil, eu achei mais bonita, achei mais interessante, mais engraçado que a mais simples é mais cara do que a mais trabalhada, ou eu acho que devia ser cobrado um valor maior em relação a isso, eu acho que é muito barato essa renda. Então, faça uma pesquisa sobre uns 3 tipos de renda, tá? Pesquise valores, pesquise de onde elas são, pesquise se elas são feitas por cooperativa, se elas são feitas apenas por uma determinada família, se elas são de alguém que já é conhecido, famoso, porque nós temos, quando você for fazer a pesquisa, nós temos uma pessoa assim, que já é famosa, já é conhecida, uma estilista, né, uma design conhecida e que trabalha com esse tipo de material e que já participou de feiras, de desfiles, né, com nomes importantes, né, de moda. Então, tá? Quando a professora manda você pesquisar alguma coisa é porque ela já pesquisou, só que eu não posso lançar a pesquisa aqui, senão vocês não pesquisam nada, né, gente? Então, quando eu peço para vocês fazerem uma pesquisa, é porque eu já pesquisei e eu sei que tem, tá bom? Eu só quero que vocês descubram sozinhos também. Então, você vai fazer essa pesquisa e agora a gente vai aqui para a nossa atividade do nosso livro. E a primeira questão diz assim: você conhece a canção Mulher Rendeira? Se você já ouviu, né, essa música que a professora cantou para você, você vai dizer que sim, tá? Ou se não, não. Mas aí você acabou de ouvir, tá? Então você já tá conhecendo. Olha lá, a pegadinha. Gosta dela? Então, se você nunca ouviu, mas ouviu agora a professora cantando, o que é que você vai me dizer se você gostou dela? Se você não gostou? E o porquê que você gostou ou não gostou, tá bom? Então não esqueça. 3 perguntas. Você conhece a canção Mulher Rendeira? Agora sim, né? Se você não conhecia, agora você conhece. Você gostou dela? Gosta dela? Tá? Sim ou não? E por quê? Tá bom, gente? Segunda questão. Qual é o assunto desta canção? Facinho, tá? Para você me responder. Terceira questão. Você considera que a arte de renda se relaciona apenas com interesses femininos? Né? Mais uma vez, a renda ela está voltada apenas para interesses femininos. Eu não estou falando apenas de roupa. Lembra que eu falei que a renda ela está na toalha, ela pode ser decoração de toalha de banho, né? De roupa, de sandália, de tantas coisas ela pode ser, tá bom? Então ela está ligada apenas a interesse feminino, é apenas mulher que se interessa por renda? Me responda aí. Quarta questão.
Que tipos de renda você conhece? Aí você vai colocar se você conhece ou não algum tipo de renda, tá? Não esquecendo que o crochê também é considerado um tipo de renda, tá? O bordado também, eles são considerados também. Tudo tá no tudo parente, tá? É tudo parente esse tipo de artesanato. Quinta questão. Em sua região, existe alguém que faça algum tipo de renda? Se você não souber essa resposta, você pode pesquisar, tá, gente? Lembrando, pesquisa. O homem, ele é um ser que foi feito para pesquisar, para buscar conhecimento. Não é para a gente se contentar apenas com eu não sei, tá? Então, em sua região existe? Então, você vai pesquisar na região norte, tá? Nossa região é a região norte. Eu não vou pesquisar apenas Belém, Ananindeua, Pará, não. Nossa região, região norte, pesquise lá. Região norte e a confecção de renda. E aí você vai ver se existe ou não na nossa região a confecção desse tipo de arte, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa aula, dessa pequena aula nossa, tá? Eu quero que vocês continuem realizando a atividade de vocês. Quero parabenizar todos aqueles que têm se esforçado, tá? Falar mais uma vez que dificuldades todos nós estamos tendo, tanto vocês como alunos, os pais de vocês, como nós como professores, mas a gente está aqui para tentar vencer essas dificuldades e tentar nos ajudar, né? Ajudarmos uns aos outros nesse momento em que todos nós precisamos. Então, se você de repente gostou, amém. Se você de repente, acho que a professora deveria melhorar um pouquinho. A professora está tentando melhorar. Espero também que vocês estejam tentando melhorar também como alunos, diante de toda essa situação que ninguém estava preparado para viver, mas que nós estamos aprendendo a viver, tá? Qualquer dúvida, no Zap. Não esquecendo que eu estou deixando sempre na descrição do vídeo a atividade para aqueles que não têm livro. Alguns alunos têm me pedido para mandar o vídeo via WhatsApp direto, mas não tem condições, tá, gente? Por conta do tamanho do vídeo. E olha que eu tento fazer vídeos não tão longos, justamente para que todos tenham a oportunidade de assistir às aulas, né? Eu entendo que a questão dos dados móveis ele vai embora também, com acesso ao YouTube. Então, não tem como eu enviar as aulas via WhatsApp direto, a não ser pelo link do YouTube, que se torna menor, menos pesado, tá bom, gente? Então, por esse motivo que eu não estou enviando para aqueles alunos que estão me pedindo, tá? Fica muito longo e aí o próprio WhatsApp não suporta, tá bom? Mas, qualquer dúvida, chamem no Zap, tá? No grupo durante o período das nossas aulas, no horário das nossas aulas, lembrando sempre dos nossos horários, tá, gente? Respeitando os horários da noite, respeitando os horários da madrugada, do almoço, tá bom? E aí, todas as vezes que eu puder, eu vou estar respondendo vocês, as dúvidas de vocês, caso elas tenham sido feitas fora do nosso horário da nossa aula, tá bom? Aproveitem, façam a atividade agora, neste momento. Tentem enviar, não tentem acumular nada para que não fique cada vez mais difícil e que dessa forma a gente consiga resolver da melhor maneira possível todas as nossas questões, nossas pendências, né? Tentar resolver tudo aquilo que tem, assim, deixado a gente meio aflito, para que não se acumule mais coisa não. Bora tentar resolver isso tudo, aproveitar a aula que estamos tendo, o horário que temos disponível para realizar todas as atividades. Até a próxima aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e tenham um resto de dia maravilhoso. Tchau.